Olá, hoje nós vamos falar da versão 5.5. Esta versão introduz uma série de melhorias no Windows Corp visando melhorar a experiência do usuário no uso do sistema. Uma primeira diferença pode ser notada na tela do sistema. Aqui nós temos a tela da versão 5.0 e aqui embaixo a tela da versão 5.5. Houve uma mudança sutil nas cores, visando ter cores mais suaves e mais agradável ao uso do sistema. E foi introduzido na versão 5.5 uma barra de botões aqui no rodapé da tela, que são botões visando melhorar a comunicação entre usuários do sistema e entre os sistemas e o próprio usuário. Então é uma comunicação que permite estabelecer a indicação de alerta, indicação de agendamentos pendentes, indicação de informações que são enviadas de um usuário para outro. Depois nós vamos ver com mais detalhes. Outra mudança está na tela. Essa aqui é a tela da versão 5.0, essa aqui é a tela da versão 5.5. Veja que na 5.0 existem umas molduras em volta dos campos de edição. Essas molduras foram eliminadas. Foi apenas colocado uma cor cinza bem clarinha de fundo, dando um tom de maior suavidade na tela de edição. Agora nós vamos ver uma sequência de melhorias que foram introduzidas na versão, visando justamente trazer uma experiência melhor para o usuário. Então vamos lá. O primeiro ponto seria aqui no dicionário de dados. Vamos entrar aqui no dicionário de dados dos sistemas. Vamos pegar qualquer tabela para a gente entender o que mudou. Vamos entrar em campos, vamos pegar um campo qualquer do sistema, ok? E vamos entrar para ver o que mudou. Foi criada aqui uma aba de complemento. Nessa aba de complemento, ele permite definir relacionamentos. A primeira melhoria que nós vamos citar é justamente no dicionário de dados. Ele permite agora definir o relacionamento de um campo-chave para uma outra tabela. Por exemplo, no campo de vendas, vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente pegar aqui esse campo dentro da tabela de venda, é o campo do vendedor, né? A gente pode relacionar, eu quero trazer o nome do vendedor, então eu vou lá e existe já uma definição padrão que atende a maioria dos casos. O padrão, veja que aqui ele já associou o nome da tabela, associou o índice e já trouxe a expressão retorno aqui, ó, nome do campo. Então aqui eu já associei automaticamente o campo e num grid ele vai trazer automaticamente o campo relacionado. Então fica bem fácil trabalhar com o campo relacionado. Outro ponto importante, agora, antes as planilhas dinâmicas e o BI, os campos eram fixos. Agora ele permite, por exemplo, incluir um campo que não está na planilha dinâmica, fazer com que ele apareça na planilha dinâmica. Basta eu selecionar o campo, pode ser aqui um campo específico, por exemplo esse, okay? E vir aqui e falar que ele tem que aparecer na planilha dinâmica, ok? Eu venho aqui e coloco sim aqui no campo, né? E a mesma forma ele serve para acrescentar esse campo na view do BI. Então eu venho aqui e mudo para sim. Também foi incluída a possibilidade de qualquer campo entrar na busca genérica. Aquela busca que eu coloco %, asterisco em nome na frente do campo, ele passa a fazer busca em vários campos dentro da tabela. Então basta eu vir aqui e colocar assim, o sistema passa a considerar esse campo também na busca genérica. Isso passa a dar flexibilidade no sistema sem que seja necessário algum tipo de customização. Uma outra melhoria bastante importante que traz ganhos de produtividade e melhora no uso da experiência do sistema são justamente com relação aos relatórios nativos. Antes, não sei se vocês lembram, a especificação dos parâmetros, dos filtros dos relatórios eram bem difíceis e na verdade às vezes andava por várias telas. Nessa versão
todos os parâmetros estão numa única tela. Isso é uma grande melhoria no sistema. Vamos ver aqui, por exemplo, um relatório que tem bastante tela para selecionar, né? Veja que agora um relatório tipo relatório de vendas por período, ele fica em duas telas. Na verdade, eu não pulo mais de tela em tela. No máximo ele vai ter abas, e aí eu vou clicar em imprimir e ele vai imprimir. Mas veja que agora foi acrescentada uma série de opções. Um detalhe importante aqui, na verdade o sistema guarda a última configuração. Então veja que eu trouxe aqui, entrei agora. Se eu clicar aqui último impresso, ele vai trazer a última configuração, né? Veja que ele já colocou data, que é a última vez que eu especifiquei um determinado filtro. Com isso eu ganho produtividade, não preciso lembrar como que eu imprimi como que eu especifiquei os parâmetros da última vez que eu imprimi. Mas se você precisar também, eu posso guardar o perfil. Então posso guardar, eu venho aqui, guardo o perfil, né? E dou um nome. Ok? E aí ele guarda o perfil. Então da próxima vez eu posso entrar no relatório do sistema. Vamos pegar aqui vendas por período. E eu posso vir aqui selecionar um perfil existente, ao novo 02. Ele guarda sempre do último para o anterior. Aí eu seleciono, ele já traz a especificação. Então eu tenho várias formas agora de não me preocupar muito com os parâmetros. Eu me preocupo a primeira vez, depois eu guardo as formas que eu imprimi. Aí eu posso nominar, e aí ele vai trazendo as configurações conforme eu especifiquei. Aqui também eu posso excluir um perfil. Eu posso vir aqui excluir um perfil, por exemplo, isso aqui excluo. Eu posso zerar os campos, então eu posso começar tudo de novo, né? Aqui eu vou pegar o último impresso, ele já preenche. Eu posso, na verdade, ver a estatística desse relatório. Por exemplo, aqui ele traz o relatório, quantas vezes foi impresso, data da primeira impressão, hora da primeira, última impressão. Ele traz uma estatística, média de impressão por dia. Eu tenho uma pequena estatística, ele tenta medir como é o meu uso desse relatório. Então o sistema começa a trazer muito mais informações. A outra grande novidade que eu acho bastante interessante é se enviar para, né? Então eu posso aqui, por exemplo, escolher aqui um relatório, ok? E eu posso, por exemplo, enviar para mim mesmo, enviar para outro usuário, ou colocar esse relatório num favorito. Então enviar para mim mesmo, vou pegar um exemplo aqui, ele traz uma outra novidade. Eu falo não abre tela, ou abre as imagens, não abre tela, né? E ponto, ele já enviou para mim mesmo. Onde ele enviou? Se você olhar aqui embaixo, eu tenho agora um botão de relatórios, né? Relatórios, ele me traz aqui os últimos relatórios enviados. Veja. Então vou pegar aqui o relatório que eu enviei. Está exatamente aqui esse relatório, ó. Então, se eu quiser, veja que qual que é a ideia de enviar? Vamos supor que você configura, quer mandar para um outro usuário, mandar para o gerente. E o gerente não quer ter a preocupação de especificar parâmetro. Então o relatório chega aqui e aí ele simplesmente mostra, né? Então o relatório, veja que ele não abre mais tela de parâmetro nenhum. Isso facilita para quem vai receber o relatório, e simplesmente manda imprimir. Aqui eu posso imprimir o relatório na tela. Por acaso o relatório está em branco, mas ele traria aqui as informações necessárias para você visualizar o relatório, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Um relatório pode ser um gráfico, né? Pode ser variados relatórios. Vou pegar um outro aqui. Não tem dados, vamos pegar um relatório que tenha dados. Então vamos mostrar aqui um relatório. Agora eu configurei corretamente o relatório que tenha dados. Então eu venho aqui na tela, seleciono um relatório e clico no mostrar. Aí basta selecionar o imprimir, ou enviar para Excel, gerar PDF, ou enviar para a tela, okay? Aí ele traz o relatório. Veja que eu não precisei selecionar parâmetro nenhum. Quanto tempo eu ganho com isso, né?
e quanto isso melhora a comunicação entre um usuário para outro. Então, eu posso enviar um relatório, posso enviar um documento, uma imagem. Então, não só relatório, mas documentos, imagens, pode ser enviado entre usuários. Ele basta selecionar e depois vir aqui e clicar no campo mostrar. Outro recurso bastante interessante que também tem esse intuito de melhorar a comunicação entre os usuários do sistema é o recurso de marcar o movimento. Posso marcar um ou mais dois movimentos. Eu entrei aqui no cadastro contrato, eu venho aqui, eu clico Alt Ins, ok? E aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai marcar o movimento. Eu vou marcar dois movimentos para vocês verem como é que é feito. Eu posso também, claro, vir aqui, ó, usar aqui no menu de opções, aqui, ó, no menu de opções, existe aqui a opção marca, desmarca, movimento, ok? Então é bastante fácil de fazer isso aí, ok? Vamos lá. Outro recurso muito interessante é o de marcar o movimento. Posso marcar mais de um movimento e enviar esse movimento para outro usuário ou para mim mesmo. Eu posso vir aqui, eu posiciono o movimento, eu venho aqui, aí eu tenho a opção aqui, ó, marca, desmarca, movimento atual. Eu marco o movimento atual. Eu posso aplicar também o comando Alt Insert, que também faz a mesma coisa, ok? E depois, para enviar, eu venho aqui novamente, consulta ou envia movimentos marcados. Eu posso também usar o Alt Home, ok? Aí ele vem aqui, ele traz para mim visualizar, aí eu envio, né? Eu posso aqui validar, por favor, validar as condições do contrato, ok? Para mim mesmo, prioridade média, ok? Envie foram dois registros enviados. No outro dia, quando eu retornar, ele vai aparecer aqui em marcações. Então eu clico em marcações, vou aqui ao final e vou ter aqui o movimento que eu acabei de enviar. Esse aqui é esse aqui. Eu vou ter os dois movimentos que eu recebi, ok? Aí veja que eu cliquei e já apareceu o movimento e apareceu exatamente no cadastro contrato, né? Então aqui eu não posso incluir isso e alterar, mas eu posso visualizar, ver aqui, ver as condições de preço, ver se tem lançamentos, status do contrato. Então eu consigo visualizar as condições do contrato, ok? Depois que eu terminei, eu venho aqui e desmarco, dizendo que eu já tratei aquela informação, ok? Nessa mesma tela eu posso olhar aqui que movimentos eu enviei para outro usuário. Então eu coloco aqui enviados, coloco aqui pendentes, que eu enviei, a pessoa não ainda retornou, não desmarcou, então está pendente para o usuário. Então eu olho aqui o movimento, que tipo de observação eu fiz, né? Então eu vejo aqui que tipo de movimentos foram enviados que estão pendentes, tá, ok? E a outra é aqueles que já foram baixados. Então, aqueles movimentos já foram baixados, ele já aparece aqui e aparece com outra cor, ok? Um outro recurso seria eu poder enviar um relatório configurado para um usuário, da mesma forma como eu envio movimento, como nós vimos, eu envio um relatório nativo, só ficou faltando os relatórios configurados. Então eu venho aqui, eu estou aqui num comando qualquer, eu clico aqui para olhar todos os relatórios configurados, né? E aqui vamos supor que eu queira mandar esse relatório. Vamos dar uma olhada aqui que é esse relatório. Vou entrar no layout dele para ver o que é esse relatório. Eu quero mandar esse relatório para um outro usuário ou para mim mesmo. Então eu venho aqui, ó, favoritos. Então eu posso pegar esses relatórios e colocar ele em favoritos. A propósito, não enviar um relatório. Para enviar um relatório, basta eu clicar aqui e enviar, certo? Usar aqui o Alt Ins e enviar o comando. Na verdade, eu estou ao contrário. Eu quero, na verdade, pegar esse relatório
e colocar numa barra de favoritos. Então eu venho aqui, seleciono um relatório e clico aqui em favoritos, ok? Ele vai trazer aqui e eu vou aqui por relatório de contratos, é o que vai aparecer na barra de favoritos, ok? Uma vez que eu faço isso, eu posso ir lá, ele já apareceu aqui, ó, relatórios de contratos. Eu posso clicar aqui, né? Ele vai aparecer as opções. A propósito, o relatório está aqui, ó. Ele apareceu na posição primeira. Então eu venho aqui, ó, o relatório de contrato. Basta, ele já aparece na tela de preview, é só eu dar o start, ele vai imprimir o relatório. Então eu coloquei um relatório configurado na barra de botões dos favoritos, ok? Todas as conexões permitem eu pegar um relatório, ou um relatório nativo, ou um relatório configurado, e trabalhar ele para melhorar a minha experiência. Como a gente viu, eu posso aqui enviar relatórios nativos para um usuário qualquer, né, para que ele possa ver. Se eu quiser enviar um relatório configurado, eu entro lá em relatórios, marco, ele vai aparecer aqui marcações. É uma outra forma, porque ele vira um movimento, ok? Qualquer que seja o movimento que apareça em grid, eu consigo marcar com Alt-Ins. Depois eu dou Alt, então eu consigo lá, como a gente viu, eu posso lá marcar com Alt-Ins, ok? Marcar com Alt-Ins, vamos ver aqui, ó, só, né? Marcar com Alt-Ins, ok? E enviar com Alt-Home, né? Então eu venho aqui em enviar, como a gente viu. Então qualquer movimento que está em grid, pode até ser um relatório, né? Do gerador, né? Pode ser até ser aqui um relatório. Eu posso vir aqui um relatório. Eu posso fazer da mesma forma, fazer Alt-Ins, né? E Alt-Home enviar para outro usuário, ok? Como nós acabamos de ver, um relatório configurado, ele pode ser colocado diretamente no favoritos. Então eu simplesmente pressiono o botão favoritos, ele permite incluir um relatório no botão de favoritos. Aquele relatório que se imprime toda hora, né? Você precisa muito, então o que você faz? Coloca ele no favoritos. Quer dizer, a restrição anterior é que somente comandos eu conseguia colocar no favoritos. Agora eu consigo pôr um relatório configurado no favoritos. Porque os nativos, cada relatório nativo é um comando, então é mais fácil, ok? Agora nos relatórios configurados, para cada comando eu posso ter múltiplos relatórios configurados. Então eu seleciono um relatório configurado, né, e clico, abro o relatório e clico em favoritos para ele abrir essa tela e eu conseguir colocar esse relatório no painel de favoritos. Um outro item importante que a gente acabou passando, assim, não sei se vocês lembram, o menu de opções que existia antes na versão 5.0 era uma tela de seleção simplesmente, não um grid. Agora o menu de opções, que é esse botão aqui, agora ele é uma tabela, ok? Ele traz aqui como se fosse um grid todos os comandos que eu posso clicar referente as funções, vamos dizer assim, todas as funções que eu consigo selecionar, executar dentro desse comando. Como ele se torna uma tabela, ele traz uma série de facilidades. Por exemplo, eu consigo olhar aqui, ordenar as opções de forma que eu vejo os últimos que eu teclei. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer os últimos que eu usei, que são justamente aquelas funções de marcar. Então, se eu uso sempre os mesmos comandos, eu clicar em os últimos, eu consigo rapidamente chegar nesse comando. Porque tem algumas tabelas que tem muitos comandos, fica muito difícil de achar, né? E eu também, se for o caso, eu posso fazer busca, né?
posso vir aqui consulta, né? Ok? Melhorou bastante. Eu posso fazer busca selecionável. Quando eu falo consulta, que ele traz todo mundo que tem consulta, ok? Então se tornou bastante interessante essa mudança para um grid, ok? Aqui eu posso ver os mais ativos, os mais executados. Então eu vejo aqui essa função aqui foi a mais executada. Ele faz um ranqueamento das funções mais executadas. Isso também é uma forma de eu buscar rapidamente. Aqui eu trago todos. Então aqui os últimos que eu executei, aqui os mais executados. Aqui eu vejo a tabela como todos os comandos. Um dado interessante aqui é eu poder colocar um determinado comando aqui exatamente nessa barra de botão aqui, que é a segunda barra de botão. Vamos ver como é que faz isso? Então vamos pegar aqui um comando qualquer, por exemplo aqui, vou pegar um que não esteja lá. Define. Vou pegar aqui tabela de preço. Então eu posso vir aqui, ok? Vou pôr aqui na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pôr aqui na posição 10 e tab 3. Quando eu saio, ele automaticamente reinicializa o grid. Tá vendo? Já colocou aqui, ó, tabela de preço. Olha que facilidade para o usuário de pegar qualquer comando, qualquer função dentro do comando e jogar para um botão. Aqui é a execução, e aqui é uma novidade também, eu permitir sair de um determinado comando. Vamos ver como que é isso, né? Mais detalhadamente. Eu venho aqui, vamos supor que eu estava em 3 níveis, eu venho aqui, né? É interessante, às vezes eu posso sair de todos os comandos, eu posso sair só do comando atual, né? Bom, vamos pegar de sair de todos, vamos ver o efeito disso aqui. É interessante, porque às vezes eu estou com muita tela aberta, eu venho aqui, sai de todos, ele sai de todos os comandos. Isso é para evitar também que eventualmente o usuário fique preso no comando, consiga sair, ele vai lá e força a saída do comando, ok? Outro recurso interessante, que antes para mim incluir um comando em favoritos, que eu vim aqui em favoritos, ok? E aí eu incluí só que eu tinha que aqui saber onde estava esse comando, né? Eu tinha que aqui, ele abria lá eu tinha que buscar esse comando e achar exatamente o comando e incluir no favoritos. Agora existe uma forma mais fácil, né? Eu vou lá no comando, eu vou aqui em estoques, sei lá, entrada de produtos, por exemplo. Vamos pegar um comando que eu uso bastante. Eu venho aqui, ó. Agora eu tenho uma função aqui, ó, inclui comando atual no botão de favorito. Então eu vou no comando e coloco ele em favorito. Então eu venho aqui, eu vou colocar no favorito principal, né? Eu vou pôr na posição 4, sei lá, entra MF, ok? Eu vou entrar aqui, tá aqui o comando, ó. Ele já incluiu na tabela de favoritos principal. Na verdade, foi criada uma redundância. Antes eu vim aqui, eu vi que algumas pessoas tinham dificuldade de achar o comando. Então isso aqui foi preservado, e agora eu entro no comando e falo assim: me manda esse comando para a tabela de favoritos. Veja que eu estou mostrando uma série de recursos para enviar para favoritos, enviar para marcações, enviar para relatório. Para que serve tudo isso? Para melhorar a experiência do usuário no uso do sistema. O usuário ganhar em produtividade, para melhorar a comunicação entre 2 ou mais usuários, para melhorar a comunicação entre eventos do sistema e o próprio usuário. Então, para melhorar o ambiente do usuário, ganhar mais velocidade e ter mais conforto no uso do sistema. Então, tudo isso nós estamos falando do que? Melhorar a experiência do usuário no uso do sistema, ok? Um outro recurso interessante, que também nós estamos falando em produtividade, nós estamos falando em lembrar o usuário de, exatamente, o sistema passa a guardar a última posição de qualquer comando que o usuário estiver movimentando antes de sair do sistema ou antes de sair do comando. Vamos pegar aqui o cadastro dos clientes, vocês vão ver que ele vai posicionar
num determinado cliente. Se eu movimentar aqui para outro cliente qualquer, ó, Manaus Videotron, né? Eu sair do comando, eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Vou entrar em outro comando, eu posso sair do sistema. Se eu voltar lá, ele vai voltar na última posição. Isso permite o que? Conectar a atividade anterior naquele comando com a próxima. Então eu não perco tempo. O que eu tinha que fazer antes? Ele entrava sempre no início, eu tinha que vir aqui fazer uma busca, ok? Para achar aquele cliente. Quanto tempo eu perdi nisso? Agora ele volta exatamente na última posição. Um outro recurso, falando ainda em lembrar, vamos supor que eu venha aqui, ó, e altere esse cadastro, ok? Vou pegar aqui, alterar esse cadastro. Alterei e gravei, ok? Gravei, ele vai dar os alertas, gravei, né? Okay. Aqui ele está fazendo uma ignore, ele está fazendo uma gravação, né? Aqui eu estou mexendo com algumas integrações. Gravei e andei, fiz outras coisas no cliente e saí, né? Quando eu entro de novo, ele entrou no último cliente que eu acessei, mas eu quero lembrar assim, qual foi o último cliente que eu alterei? Eu lembro de ter alterado, mas eu não lembro qual cliente eu alterei. Agora o sistema lembra o último cliente que você alterou. Quando eu dou Alt 5, né, ele vai me trazer aqui o último cliente que eu alterei. Agora nós vamos para mais um recurso interessante, continuando naquela mesma linha do próprio sistema. Lembrar o usuário, isso representa ganho de produtividade, é quando você quer saber qual foi o último registro que você alterou num determinado comando. Então você teclando Alt 5 ou vindo aqui no menu de opções, ver o último registro alterado ou incluído. Quando você clica, ele pergunta, eu quero saber, por exemplo, qual foi o último incluído. Eu clico aqui e ele me traz o último registro incluído. Aqui eu cadastrei um cliente para vocês verem como isso funciona. Eu vou mudar de posição, Alt 5 novamente, qual foi o último registro alterado. Então ele posiciona no último registro alterado. Isso permite que o sistema lembre em cada comando por usuário o que ele fez em cada comando, né? Isso evita aquela coisa de ter que lembrar quem que eu alterei, quem que eu incluí. Então é um recurso bastante interessante, ok? Nessa nova versão também foram incluídos alguns atalhos globais que eu posso acessar de qualquer tela, de qualquer parte do sistema, que são as teclas de atalho globais. A primeira tecla de atalho é o Alt 3. Se eu der um Alt 3, ele permite executar qualquer um dos comandos que estão na tela, nos favoritos. Por exemplo, se eu pegar aqui no principal, eu vou pegar aqui todos os comandos que estão no principal. Eu posso vir aqui, por exemplo, produtos, né, e executar esse comando que está no produto, ok? Então é bastante interessante. Vamos dar um exemplo aqui, principal, eu venho aqui produtos, vou aqui executo. Então eu vou entrar no cadastro produto. Então eu posso acessar o favorito sem ter que ir exatamente na tela de favorito.
Outro recurso é o Alt 4. O Alt 4 permite eu agendar compromissos. Eu estou em qualquer tela, eu posso ir lá e agendar um compromisso, cadastrar um compromisso novo, ok? Que seja interessante para o meu dia a dia, ok? Um outro recurso é o Alt 6. O Alt 6 ele executa qualquer comando de qualquer tela a partir de onde você estiver. Você dá Alt 6, ele permite você buscar. Vamos pegar aqui estoque. Ele vai buscar todos os comandos que tem estoque. Eu vou para o cadastro. Vamos por aqui. Inventário de estoques. Eu posso entrar aqui e acessar o cadastro de inventário em qualquer tela. Então isso permite, é bem interessante esse comando, porque eu estou em qualquer tela e eu acesso lá vendas, né? Ele vai me buscar todos os comandos que tem em vendas, né? E aí eu posso acessar o comando de qualquer parte da tela do sistema sem ter que entrar em menu. Isso ganha tempo, né? Isso em tese significa que aumento de produtividade, ok? Agora mais um recurso do Grid. Vamos ver. Aqui na personalização do Grid, antes você podia definir coluna do Grid e definir botões de atalho. Agora na versão 5.5 você pode definir regra de cores. O que é isso? Por exemplo, eu posso definir uma sequência de condições, cada condição define uma cor para o Grid. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo para a gente entender. Veja aqui, por exemplo, eu vou para cada situação do cliente e eu vou definir uma cor diferente. Por exemplo, aqui, esse campo aqui é o CL Status, ok? O CL Status eu vou definir uma cor para inativo e uma cor para reprovado, ok? Então vamos lá. Clico aqui em menu de opções. Configura cores do grid, vamos lá, inclui uma expressão C é uma condição, expressão C é uma condição simples, um campo, vou digitar aqui CL status, que é o nome do campo, que eu já sei o nome do campo, igual 2, né, que é o campo inativo. Vou definir uma cor aqui, vermelha para inativo, okay? Ou melhor, vou definir uma cor bem clara para inativo. Inativo, e vou definir uma cor vermelho para reprovado. Então vamos lá, ele já traz, veja que ele já traz ao último campo. O 4 é reprovado, vou definir a cor vermelho para reprovado, okay? Só para a gente entender como funciona. Então aqui eu defini, veja que ele já traz as cores final no grid, né, para vocês já terem um primeiro preview. Se for 2 essa cor cinza claro, se for 4 que é reprovado essa cor vermelha. Aí eu saio, ele fala que vai reinicializar o grid novamente para trazer as cores corretas. Veja que aqui nativo já trouxe, ó, cor cinza bem clarinho, né? E os reprovados trouxeram cor vermelho. É isso, viu como que é fácil definir um novo grid? Agora nós vamos ver um outro recurso que é na manutenção. Na manutenção foi criado aqui um menu gerencial que não existia na versão anterior, onde aqui nós agrupamos os relatórios e as consultas de auditoria. Nós dividimos aqui em auditoria, usabilidade e planilha dinâmica, onde eu posso navegar nas informações geradas pelo sistema. Então daqui é muito rico. Aqui eu tenho log de erros de execução, como já é conhecido, inventário de específicos, isso aqui é bem interessante. Eu posso auditar os específicos do sistema, por exemplo, os específicos por comando, né? Eu tenho aqui ordenado por comando todos os específicos, né, que foram utilizados. Aqui eu posso ver a fonte, ok? Eu posso ver os ajustes por tabela. Então aqui eu vejo que os específicos que estão cadastrados no sistema. Então às vezes é difícil saber onde estão os específicos. Basta ver consultar, você vai ver onde estão cada específico do sistema. Isso é bem útil para o consultor que está implantando.
Aqui o log de atualizações, log de movimentação, log gerado por triggers e ajustes, e log TXT gerado. Aqui eu falo da usabilidade do sistema. Na usabilidade dos sistemas eu tenho aqui um período, eu tenho aqui por dias contabilizados, total de horas em uso. Então aqui eu tenho um total, eu posso filtrar por comando e filtrar por usuário. E aqui eu posso ver isso graficamente, o ranking de execução por comando, e aqui eu tenho os dados de uma forma detalhada. Eu tenho um ranking de comando por tempo de execução, aqui tem os tempos de execução, né? Aqui por comando. Eu tenho por operação, então eu tenho os rankings de execução por operação, ok? E por funções realizadas dentro dos comandos. Então, aqui são funções que foram executadas dentro de cada comando. Então aqui eu tenho um retrato bem interessante de como foi a usabilidade do sistema. Aqui eu tenho planilha, eu posso ver a usabilidade do sistema, e eu posso ver aqui os logs de movimentação de um período. Vou pegar aqui. Então aqui ele vai olhar todas as movimentações realizadas no período, e ele vai processar e vai me abrir uma planilha dinâmica que eu posso navegar dentro da planilha. Aqui ele abriu a planilha, aí eu posso ver por data, vim aqui, movo a data para vertical, então eu tenho por data. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui para a gente ver o período, um pouquinho mais o período, okay. Eu posso ver aqui por usuário, ok, vou tirar a data, né? E posso ver por tipo de operação. Então isso aqui é a planilha dinâmica, né? Como você já conhece, que eu posso ver isso em forma de drill down, drill up. Então eu posso agregar, posso expandir, posso ver isso aqui em forma de gráfico, né? Obviamente que o gráfico aqui talvez não seja muito legível, porque são muitos níveis que foram abertos. Vamos ver aqui isso de forma gráfica, ok? Aqui o gráfico nem sempre é fácil de interpretar, mas eu posso brincar aqui nos gráficos. São os recursos aí da planilha dinâmica, ok? Aqui eu tenho a planilha dinâmica de usabilidade. Posso puxar aqui por data, por usuário, por comando. Então eu posso trazer aqui por comando mover para vertical. Eu tenho aqui a usabilidade por comando. Então eu posso ver aqui os comandos mais executados de forma gráfica aí, ou de forma em planilha dinâmica, ok? Vou trazer aqui o período. Então eu tenho o nível de uso, eu posso agregar e expandir. Então é bem interessante esse recurso aqui também, ok? Aqui também a administração de vendas, houve um rearranjo dos menus, né? Foi criado aqui, os relatórios têm um agrupamento, veja aqui por categoria dos menus. Aqui os menus gerenciais foram agrupados, e aqui existe o menu gerencial, onde eu tenho um módulo de análise gerencial, cálculo de resumo mensais, o funil de vendas e orçamentos e a planilha dinâmica. Ainda na área de manutenção, esqueci desse ponto, na área de desenvolvimento também houve um rearranjo, houve um reagrupamento dos comandos. Foi dividido em dicionário, onde eu tenho dicionário de comando, dicionário de dados, modo de dados, definição de relacionamento, os ajustes, o ajuste por comando, ajuste por módulo, as telas específicas, telas de grid, telas de edição, telas de pesquisa, o desenvolvimento, que é onde é a área mais usada pelo consultor, onde estão os menus, aplicação, funções específicas, grupo de funções, grupo de aplicação, funções do EDScorp, programas padrão, e aqui o inventário do desenvolvimento. No inventário eu tenho um resumo do que eu tenho
quantidade de funções específicas, quantidade de ajustes por comando. Então aqui eu tenho um retrato do que tem implementado, né? Isso aqui é bem legal porque eu tenho um resumo e aqui eu posso ver o detalhe, né? Se eu clicar aqui, eu vejo as funções específicas, aqui eu vejo os botões que foram implementados, os menus específicos, os ajustes por comando, assim por diante. Então eu tenho aqui o total de forma sintética e aqui eu posso ver detalhadamente, né, todas as implementações feitas nessa instalação. Uma outra novidade é aqui no ajuste por comando, que é uma novidade bem interessante. Então aqui quando eu vou cadastrar um ajuste qualquer, né, por exemplo, após a alteração, foi incluído aqui envio de mensagem, né? Eu posso aqui envio de alertas, envio de e-mail ou ambos. Então eu posso vir aqui, ó, cadastrar o envio de um e-mail, né? Então aqui eu tenho o usuário destino, a condição de envio e o tipo de mensagem. Se é um texto de mensagem ou um programa que gera mensagem. Então, isso aqui é bem interessante. Se eu quiser fazer algum alerta na hora de gravar uma determinada informação ou qualquer tipo de ajuste, aqui eu posso pôr uma condição em que esse alerta ou essa mensagem é enviada a um usuário destino, que eu posso escolher aqui, ó. Posso escolher vários usuários, marcar para quem eu quero enviar, né? Aí ele vai programar o envio para todos esses usuários aqui. Aqui eu posso definir uma condição. Aqui é uma expressão macro que eu defino a condição de envio e aqui é o tipo de mensagem. Se é um texto, eu posso vir por um texto aqui. Agora se eu colocar que é programa, né, eu edito aqui o programa que eu quero executar para envio dessa mensagem. Um outro recurso é aqui no ajuste por módulo. Agora ele permite cadastrar um ajuste em função de um nome de programa. Isso permite que um programa mais interno possa passar por um ajuste. Vamos pegar aqui no modo de cadastro, aqui ó, existe essa opção ajuste por tela ao programa. Então, esse ajuste é sempre executado um pouco antes de uma leitura de uma tela de GET. Ok? Na hora que ele vai ler uma tela de GET, um pouco antes ele executa esse comando. Veja que eu posso cadastrar vários ajustes, porque como é módulo, eu posso ter vários ajustes dependendo de que programa eu quero tratar. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu digitar um nome qualquer de programa, ele fala que o programa não existe, então ele checa essa informação. Vou pegar um programa de GET do cadastro cliente, por exemplo, FCL do GET. Aí ele aceita, tá vendo? É o nome do programa. Aqui eu posso fazer o ajuste, a condição, né? E aqui eu posso pôr o programa que eu quero fazer a ajustagem. Então isso permite que eu possa fazer um ajuste toda vez que ele for ler. Então veja que quando ele vai ler um pouco antes, ele roda esse ajuste. Eu posso aí eliminar, dar um clean, limpar a parte dos comandos de leitura para colocar, alterar a tela de edição. Então é bem interessante para esse tipo de aplicação. Um outro recurso também aqui no ajustes por comando, né? Não, no ajuste por comando, aqui no dicionário de comando, vou pegar no dicionário de comando do sistema. Um comando pode ter várias teclas de função. Eu posso agora desativar várias teclas, que às vezes são muitas teclas, eu tenho que desativar um a um. Agora eu posso vir aqui, ó, Alt Key, selecionar teclas e marcando as teclas que eu não quero, as teclas de função, claro, né? Eu posso vir aqui e marcar todas as teclas que eu não quero que seja acionado. E aí, na verdade, o que vai acontecer? Quando eu apertar aquela tecla, ele não vai funcionar. Ok? Ele fica marcado e ele não vai funcionar. Isso é interessante porque antes eu tinha que fazer um a um. Aqui eu listo todas as teclas de função que estão dentro daquele comando e eu vou lá e desativo. Para o usuário não ficar apertando
tecla. Com o botão é mais fácil, na tecla era bem difícil porque tem muita tecla de função. Aqui eu posso limpar as teclas, né? Essa desativação, aí ele habilita novamente as teclas de função nativas do sistema. Uma outra melhoria foi implementada aqui no CRM, né? Vou pegar um processo qualquer. Agora a forma como vocês estavam acostumados a ver é por lista, né? Eu tenho uma lista de processos, aqui as colunas. Agora eu posso ver isso aqui em formato de funil. Então quando eu clico aqui, eu vejo isso aqui em formato de funil por fase, tá vendo? E aqui eu posso inclusive pegar esse processo e mudar de fase. Eu clico aqui no botão direito, e aqui eu posso mudar a fase, voltar aqui, por exemplo, para a fase de contato, por exemplo. Então altero, tá vendo? Ele voltou para cá. Então é bem interessante. Se eu apertar de novo aqui em lista, ele volta no formato lista. Então eu tenho o mesmo processo no formato do funil que funciona normalmente. Se eu der duplicate, ele vai editar o processo. Então tudo funciona normalmente. Só que aqui eu tenho colunas, são as fases, e aqui eu tenho processo em cada fase. Essas cores aqui são as cores configuradas pelas fases. Então aqui você tem um funil o funil do processo, né? Fase a fase, que processo está em cada fase. Então é bem interessante esse recurso aqui, um recurso novo aí, para melhorar a visibilidade dos processos em cada fase. Ainda no módulo de manutenção, os parâmetros do sistema agora é colocado numa tabela. Isso ficou bem interessante, porque antes os parâmetros estavam em telas, né? Então não tinha muito o que fazer. Agora eu tenho os parâmetros em tabela. Vou pegar um módulo aqui, ó, vendas, por exemplo. Eu tenho aqui o comando em grid, né? Olha que interessante. Isso permite alterar valores da mesma forma, né? E permite filtrar, fazer busca. Então eu posso vir aqui buscar por uma palavra-chave. Então tem bastante recurso aqui. Por exemplo, fazer uma busca aqui, ó, pegar senha. Então ele me traz todos os parâmetros que tem senha. Olha que interessante. Ok? Então isso aqui é bem interessante, que eu não conseguia fazer busca. Aqui eu consigo fazer busca dentro dos comandos. Permite fazer filtro, né? Eu ver só determinados comandos, então é bem interessante. Uma coisa interessante do filtro, eu olhasse todos os comandos, todos os parâmetros foram alterados por mim. Então eu entro aqui, ó, eu sei todos os parâmetros que eu alterei. Olha que interessante. Eu posso ver aqui, filtrar que eu alterei por uma determinada data, né? Então aqui ele vem agrupado por data de alteração. Então é bastante interessante, vem agrupado por data de alteração. Então eu consigo ver o que eu alterei num determinado comando. Eu posso ver aqui também um log de alterações. E aqui eu tenho uma auditoria por comando. Eu posso vir aqui por parâmetro. Eu posso vir aqui nesse parâmetro e ver as alterações, né, que eu fiz. Ó. Veja que aqui eu trago as alterações que eu fiz nesse comando, então, nesse parâmetro. Então aqui eu tenho o valor anterior e o último valor. Quem alterou, nome do usuário, o terminal, data e hora que foi feita a alteração. E aqui eu tenho por data todas as alterações feitas pelo usuário AA aqui no caso, né? Então ele traz todas as alterações feitas, então é bem interessante que eu consigo saber quem alterou o que. Antes eu tinha que ficar olhando o log e tal, agora eu consigo ver esse log por comando de forma bastante estruturada. Aqui tem dois recursos que ainda não estão sendo não estão preparados ainda, que vão ser preparados futuramente, que é a ajuda, que é uma espécie de um help associado ao comando. E aqui relacionamento. A ideia aqui é trazer todos os comandos que estão, ou todos os parâmetros que estão relacionados com esse. Por exemplo,
lotes. Se eu pegar um parâmetro de lote de estoque, eu apertar em relacionamento, ele trazer todos os parâmetros que estão relacionados com lotes, né, que configuram lotes. Tá? É bastante interessante, isso facilita o processo de parametrização. O fato de colocar isso aqui em forma de grid permite exatamente isso. Eu olho agora os parâmetros como um banco de dados de parâmetros. Quando eu atualizo a versão, ele sai atualizando automaticamente essa tabela de parâmetros. Uma pequena melhoria que foi introduzida foi aqui em orçamento de projeto. Como que eu tinha que fazer o orçamento de projeto? Eu tinha que entrar no item antes. Eu entrava no item e clicava em edição de projeto. Agora no header, né, do orçamento, eu consigo já clicar em projeto. Se tiver projeto lá dentro, ele já abre o projeto. Eu não preciso entrar no item. Ó, isso economizou tempo do usuário de ter que entrar no item e do item clicar em projeto. Quando ele tem mais de um projeto, automaticamente quando você clica em projeto, se tiver mais de um item em projeto, ele abre a opção de você selecionar qual projeto você quer ver. Aí você não precisa ficar entrando no item, que isso é mais um clique que o usuário tinha que dar, mais uma tela para abrir. Então agora daqui eu já olho já direto o orçamento do projeto. Então ficou bem mais fácil, né? E bem mais direto, economizando tempo, ganhando produtividade para o usuário. Uma outra melhoria é com relação ao uso da seção, né? Uso da seção. Antes eu tinha que entrar aqui, criar a seção. Agora foi criado facilidade, porque normalmente 2 seções é suficiente. A seção principal é mais uma adicional. Então eu posso estar em qualquer tela aqui e clicar o Alt 2. O Alt 2 é um atalho geral. Ele automaticamente eu posso criar uma nova seção, né? E aí eu posso ficar trabalhando dentro dessas novas seções. No caso, basta eu teclar Alt 1. Agora, uma vez que eu criei a seção, eu dou Alt 1, ele chaveia de uma seção na outra. Então aqui eu estou na seção 1 e aqui eu estou na seção principal. Então o Alt 1 ele cria uma seção, como ele chaveia entre seção. Depois de criado ele fica chaveando. Então ficou bem prático, né, o chaveamento de seção. E para finalizar, a última implementação que está em processo de liberação, que é o cadastro de conexões. Eu permito aí criar conexões de integração. Por exemplo, para integrar com meus pedidos, integrar com sites. Então aqui eu crio o cadastro da conexão. Então aqui a melhor forma é via Web Service usando JSON. Então aqui tem o cadastro, a URL de homologação, a URL de produção. Conforme você muda aqui de homologação para produção, ele passa a usar automaticamente. Então eu posso ter, o interessante é que eu posso ter múltiplas integrações. Eu posso integrar ao mesmo tempo com o site e ao mesmo tempo com meus pedidos, por exemplo, né? Com isso, nessa nova estrutura, ele criou uma tabela de códigos, né? Por exemplo, o código do produto, o código do pedido. Antes eu só tinha um campo para colocar o código externo, né? O código da aplicação externa. Agora ele tem uma tabela que associa para cada integração uma tabela de códigos de associação. Então, por exemplo, o cadastro produto no EduScore pode ser 21, por exemplo. E no meus pedidos pode ser 2351 e numa loja virtual pode ser ABCD 31. Então o próprio sistema vai fazer essa associação automaticamente. Aqui tem algumas configurações, aqui eu posso criar alguns programas específicos que é necessário para a integração. Então todos os comandos fica tudo guardado aqui. Então eu tenho aqui o programa de inicialização, onde eu inicializo o integrador, o comando de baixa de pedido, o comando que cria as tabelas. Quando eu tenho tabelas específicas adicionais, ele já cria e já grava no dicionário se eu tenho uma tabela específica. No caso dos meus pedidos foi criado duas tabelas, a tabela de
tabela de preço e produtos, itens dentro da tabela de preço. Então, foi criado duas tabelas específicas e essas tabelas são automaticamente incluídas no dicionário de dados, né? Aqui são as funções utilitárias, aquelas funções que nós cadastramos lá. Então, para cada função, eu tenho uma função que chama essas funções, então fica tudo aqui dentro. Eu posso exportar, né? Se eu clicar aqui, ele exporta para uma área dentro do E2 Corp Export. Ele exporta exatamente todo esse integrador. Depois eu vou na outra aplicação, eu dou importo, ok? Então eu tenho flexibilidade para fazer essas importações e exportação. Aqui no DefTag eu tenho aqui as tabelas, né? São as tags, né, de conexão, né, onde eu tenho os drivers, as tags que ele guarda num arquivo. O usuário não vê essas tags no programa, né? Praticamente não vê, ele fica gravado aqui. Aqui eu posso reinicializar o driver. Aqui eu posso executar um comando driver. Então eu posso escolher um comando. É que aqui está em aberto, ele não deixa executar um driver em aberto, ok? Um outro recurso aqui, veja que as telas aqui estão funcionando igual é na versão 5.5. Eu abro, fecho normalmente. E agora existe uma função que permite você colocar efeito nessas telas. Vamos pegar aqui módulos todos, pegar aqui em parâmetros gerais. Vamos aqui no final, existe aqui, ó, tá no final. Eu tenho definir efeitos de visualização tela dada. Vou pôr aqui definido pelo usuário. E no usuário já está cadastrado alguns parâmetros de visualização. Então veja que aqui ele começa a ter efeitos nas telas e comandos, né? Tanto na hora de abrir, isso é a opção do usuário, quanto na época de fechar. Onde eu configuro? Agora existe aqui um botão meu espaço. Se eu olhar aqui eu posso ver os dados do meu cadastro, minhas imagens, que eu posso mudar essa imagem aqui, por as minhas imagens, mudança de senha, anotações, minhas anotações, meus documentos e minha experiência. Vamos pegar aqui no cadastro, eu tenho aqui os acessos, aqui tem assinatura de e-mail, né? Os dados de acesso a e-mail. Eu tenho aqui a parte visual, onde eu defino aqui, tá vendo, efeitos na tela de browser, ao entrar, ao sair, somente ao abrir, somente ao fechar. Então eu posso falar assim, somente ao fechar, por exemplo, né? Tela de browser, somente ao fechar. Por exemplo, aqui eu vou pegar somente ao fechar, né? E aí ele começa a mudar conforme a configuração. Vou abrir um grid aqui, né? E aí ele começa a fazer os efeitos conforme eu configurei. Okay? Outras informações aqui, por exemplo, a minha experiência. Eu consigo ver, eu como usuário, o número de dias avaliado, o número de dias contabilizados, dias que eu trabalhei, né? O total de horas em uso, média de horas por dia, número de comandos acessados, quantidade de operações, incluir, alterar, excluir, operações de inclusão, de exclusão, de atualização, chamadas de função, aquelas teclas de função ou botões dentro de um comando. Aqui eu tenho um ranking de comandos mais executados, aquilo que a gente já viu no modo global. Eu tenho aqui por usuário, então isso aqui fica aberto ao usuário saber como ele está usando o sistema, né? Então eu tenho aqui a estatística, eu chamo isso aqui a experiência do usuário dentro do sistema. O que ele mais está chamando, que comando ele está mais utilizando. Então é bastante interessante para o usuário entender como que ele usa, o que ele mais usa dentro do sistema. Ainda aqui no espaço do usuário eu tenho as minhas imagens, onde eu posso cadastrar uma nova imagem, que eu posso visualizar a imagem. Aqui é exatamente essa imagem que está na tela, ok? Então é a imagem que eu estou utilizando. Okay. Aqui eu tenho, posso alterar minha senha, então não preciso entrar na manutenção da própria tela, o usuário tem acesso para alterar a senha dele. As anotações são telas de anotações onde ele pode fazer anotações qualquer, né?
de uso particular. Então só o próprio usuário vê. Aqui são vamos dizer, as imagens, os documentos do usuário. Então o usuário pode ter documentos, imagens, né, onde ele pode guardar documentos dele próprio. Então é documento particular do usuário, né. E aqui, então eu tenho aqui o que? Eu reuni aqui aquilo que a gente chama da experiência do usuário. Então são algumas informações que ele pode alterar e algumas estatísticas que ele pode estar vendo como que ele usa o sistema, ok?